um aiancé de loia, aiançou com loia, aiancé de loia, ouro malé em Modibaú. Aiancé de loia, aiancé de loia, aiancé de loia, ouro malé em Modibaú. Ele é o aiancé de loia, aiancé de loia, aiançou com loia, ouro malé em Modibaú. Na sexta-feira, Manhã abençoe. Estamos ajustando aqui para que o nosso convidado possa entrar. Pai, muito obrigada, uma boa tarde, né, primeiramente. Obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite, por estar aqui, compartilhando um pouco do seu conhecimento, do seu axé, gratidão. Eu que agradeço o convite aí. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, tem que estar encaixando, né, mas estamos aí. Verdade. O senhor é de Viamão, né? Isso, de Viamão. Viamão, muita axé aí para quem é de axé, um abraço, né, né, a espiritualidade possa estar sempre nos guiando, nos abençoando. Então, pai, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. O senhor tem bastante coisa para contar, né? Um pouquinho. Eu sou Babá Juliano de Oxalá, sou aqui da cidade de Viamão. Tenho 39 anos de axé, me iniciei há 4 anos. E 23 anos de casa aberta. Abri minha casa com a Umbanda primeiro, né? Pratico a Umbanda tradicional e Exu a questão da Quimbanda mesmo. O que seria essa Umbanda tradicional? Eu digo Umbanda tradicional, né? Porque é a Umbanda linha branca. Entendi. Então, por isso que não temos corte, não temos tem sacralização dentro da nossa Entendi. Umbanda, né? Apenas ervas. Então, por isso que eu digo Umbanda tradicional. Perfeito, perfeito. Tempo, né? Que o senhor tem casa aberta. Comecei cedo, né? Cedo, Achei né? com a questão da casa aberta. Sim, Escolhida. Nunca escolhi ter casa aberta, né? Mas me escolheram. sei como é que é. A sua família vem de religião ou o senhor é o primeiro a abrir Não, toda a casa? minha família já é da tradição. Só que, no entanto, que a minha primeira Iá, Marina Jobá, já falecida, ela era minha tia de pai. Foi minha primeira Iá. Eu fiz a minha primeira obrigação, um burido na casa dela aos meus 4 anos de idade. Aí ela veio a falecer, nisso eu já estava com uns 14 anos, 15 anos. Aí foi quando eu precisei procurar outro axé, né? Sim, Mas não estaria com ela até hoje. entendi. E aí já vem dela, minha bisavó, por parte de mãe, tinha casa aberta, foi uma das primeiras casas a ter aberta ali na Safira, que era a máxima de Xangô. Tinha uma casa muito grande ali, fazia muita função de umbanda, principalmente. Então toda a minha família já vem, né? Já puxa, a gente já traz a questão toda na questão Alinhar, ancestral. entendi. Então o senhor tem duas raízes, né? O senhor tem a raiz familiar e mais a raiz da religião, né? Que legal. E hoje a maior parte da minha família, com a questão de eu ter casa aberta, as pessoas começaram, né? Quem não era, que nem meu pai e minha mãe estavam afastados há muito tempo, acabaram retornando para o axé e aí meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo acaba, hoje fazem parte já da nossa tradição. Nós temos o costume da criança nascer e a gente já iniciar na tradição. Entendi. É bom porque já vai pegando os costumes, já aprende desde cedo, né? Muito. Eles sabem muito. Eu digo que as crianças aqui são mais atinadas até que os adultos. Viu? Tudo eles sabem, tudo eles prestam atenção e sabem realmente ali fazer. Isso é muito importante, né? A gente deixar um futuro que realmente vão ser ótimos babás, ótimas iás, que realmente
tem o entendimento, a sabedoria, né? Axé a Verdade. todos e a Juliane, axé minha querida, pai, Beijo, minha querida. pai Claudinho, Axé. sempre um querido, sempre aí com A a camisa da gente, Bacuninha tá entrando. compartilhando. Pai Claudinho aí que já participou com a gente. Conte um pouco das suas raízes, pai. Hoje eu faço parte, tá, da Casa do Pai Juarez. Hoje, modo de falar, né? Porque isso já vai para 15 para 16 anos que eu estou dentro da bandeira do Pai Juarez. Mas me iniciei com a Inês Jobá, que era filha do Pai Cleon, do Oxalá, era uma das primeiras filhas do Pai Cleon, na verdade, bem do início. Então, me iniciei com ela. Quando ela veio a falecer, eu tive uma passagem na casa da mãe Gordinha, de Oxum, onde ali eu caciquei meu caboclo e fiz uma continuidade por pouco tempo a questão da nação. Após isso, eu fui para a casa do pai Josemar do Oxalá, que é vivo, tudo, me dou muito bem com ele, onde ele fez todos os meus orixás, fiquei mais de 10 anos na casa dele, só saí realmente porque eu precisava de algumas feituras que ele não tinha na época e para poder me oferecer, né, me dar esse suporte. E aí fui para a casa do Pai Juarez, onde estou até hoje e ficarei até o fim dos dias, né? O Entendi. meu Exu foi feito pela Tereza da Maria Padilha, isso há mais de 20 anos atrás. Ela que fez a primeira obrigação do seu tranca-ruas, que sentou ele, deu comida e fez todas as minhas feituras. E de lá em diante, seu tranca-ruas seguiu cortando até ir para o axé da mãe Márcia Marçal, que é do Rio de Janeiro, aonde eu faço parte hoje em dia, aonde eu tenho o Exu e tenho o Candomblé com ela. Então o senhor cultua a cabinda, batuque do Rio Grande do Sul e mais o candomblé. Sim, mas Candomblé. Que legal. Fale um pouquinho O Candomblé dessa. me escolheu, né? Eu não escolhi o Candomblé, né? Eu fui escolhido também. Entendi. Fale um pouquinho dessa sua feitura, dessa, dessa vertente que o senhor também segue. Na verdade, o Candomblé, eu sou um grãozinho de areia, né? Dentro do Candomblé, porque o Candomblé é uma questão de muito aprendizado, muito ensinamentos, e é uma questão de tempo. Eles valorizam muito a questão de tempo. Então, para mim, é tudo muito novo, porque faz pouco tempo que eu estou, né, nesta questão do Candomblé, então é tudo novo para mim. Não tem comparação nenhuma com a nação que nós praticamos aqui, com o Batuque. Eu fui mesmo buscar a mãe Márcia para, né, agregar essa feitura ao seu tranca-ruas, que foi a pedido dele. E aí o candomblé acabou entrando na minha vida. Na verdade, o primeiro candomblé que eu fui, eu me encantei, né, e o Pai Oxoguia me escolheu. Entendi. A questão do candomblé é muito estudo, é muito aprendizado, tem que estar bastante dentro do, como eles chamam, né, o barracão. Não é simplesmente, sou do candomblé, não, é uma caminhada muito longa, muito, né? Na verdade, o candomblé é o que o batuque deveria ser. Porque hoje está muito fácil as pessoas abrirem casa, serem pais e serem mães. Mas o conhecimento são poucos, na verdade, né, que tem. E é isso que acaba se perdendo dentro da nossa tradição. A nossa tradição do batuque, ela é muito bonita e ela é vasta de conhecimento. Só que ela está ficando limitada ao cortar quatro pés na cabeça e botar um peluco no pescoço e ir dançar na roda. As pessoas não têm o entendimento, né, do início, sabe? A importância de saber a cor de cada milho que se arreia, para quem que se arreia, como que se faz, para que lado se mexe a panela, como tu te apresenta na frente de um PG, que tu não vira as costas por orixá, tu dá três passos. Então, o nosso batuque tem tanta coisa que está se perdendo, né? E se a gente tenta fazer um pouquinho disso, tenta fazer um pouquinho desse resgate, é porque é muita regra, é porque é muita frescura. Só que as pessoas não entendem que a tradição ela não foi inventada. O batuque foi criado dentro do nosso estado, tá? Mas ela não foi inventada, ela tem uma matriz, né? E é a diáspora, é a África. Então a gente traz muito desse conhecimento de África que é aplicado aqui. Só que as coisas hoje estão tão perdidas e as pessoas não querem fazer. Eles querem o prático. E aí se torna realmente muito difícil, porque é onde a gente vai perdendo a verdadeira raiz, né, do nosso culto, que ele é maravilhoso. E o candomblé não, ele ainda continua sendo mantenedor, né, desses costumes, desse respeito, dessa hierarquia, dessa tradição.
Não existe, né, um iniciado sentar na mesma mesa de um pronto no candomblé. Aqui no Batuque, tu faz isso, eles viram a cara para ti e tu tá humilhando eles. Então, realmente, as coisas estão muito equivocadas. Ontem, no meu programa, lá no Babaquele, a Força Ancestral, eu falei sobre isso. Eu acho que os conceitos de vida, mesmo fora a religiosidade, está muito deturpado. Mas, principalmente, os conceitos de vida dentro da nossa tradição, ele também está. Hoje, a gente vê pai e filho se tratando como se fossem dois amigos de boteco. Não tem respeito, não. Eu acho que as pessoas não estão entendendo realmente o que é ser de uma tradição, o que é ser de orixá. O orixá não é somente ali ao sábado, quando tu vai numa gira, quando tu vai numa sessão, ou quando tu vai num batuque. A gente tem que viver o orixá. Né? A gente acorda, dorme e vive o orixá. Nós somos a vasilha do nosso orixá. O nosso orixá nós carregamos no ori. Então eu acho que falta as pessoas terem essa visão de mundo. De tantas pessoas, eu falei ontem também, no nosso grupo da nossa casa, tem muitas pessoas hoje em dia fazendo religião. E eu não faço religião. Eu tenho uma visão de mundo e eu cultuo a tradição. Porque quando a gente faz religião, nós precisamos nos religar o tempo todo. Porque religião é o ato de religar, do latim. Eu não me desligo do meu orixá em momento algum. Então eu não preciso me religar a ele, né? Eu vivo religião? Não, eu vivo tradição, eu vivo orixá. Eu durmo, acordo e respiro Oxalá na minha vida. Então eu acho que isso faz a diferença. E as pessoas não entendem que tu pode trabalhar, tu pode estudar, tu pode fazer tudo isso, até porque o orixá, nós temos o orixá em movimento, ele não gosta de vida parada, né? Ele gosta realmente de uma vida em movimento. Só que tu faz tudo isso com o orixá na tua vida. Tu não tira o orixá e deixa ele cantinho e eu vou lembrar dele somente lá quando eu me der dor de barriga e a coisa apertar, ou quando eu precisar. Não, eu vivo o orixá em todos os momentos. Antes de sair na rua, eu esfrio a rua para poder sair, Exu desfilar para mim e passar com tranquilidade. Eu salvo os orixás. Se eu passo na frente de uma casa, eu ainda cumprimento o lodô daquela casa. As pessoas não cumprimentam nem o da sua casa mais. Quem dirá da casa do irmão. Então, eu acho que realmente tem muita coisa perdida, porque as pessoas estão deturpando a nossa tradição. E, infelizmente, né, eu amo o batuque, sou iniciado no batuque, todos esses anos no batuque. O candomblé é novo na minha vida, mas eu acabo dizendo que hoje o candomblé ele tem muito mais vivência, parece, muito mais amor, muito mais dedicação das pessoas do que o próprio batuque. Os meus filhos aqui são todos de batuque. Só que o que eu vi dentro do candomblé, dentro do barracão de minha mãe, não tem comparação. Em questão de fé, de dedicação, de amor, é muito, muito, muito diferente. Sabe as palavras, pai. É bem isso aí mesmo. Infelizmente eu vou ter que dar umas palavras negativas. O que que acontece? Como o senhor mesmo falou. Hoje a preocupação é se aprontar, botar um delogô no pescoço e tu ser chamado de pai. Mas o entendimento, o fundamento, né? Como você mesmo falou, até para fazer um milho tem que saber. Então, realmente, isso anda se perdendo, a vaidade toma muito conta, né? É complicado. É complicado Exatamente. porque muitas coisas vai se perdendo, né? Tem alguém ali que perguntou Sim, a questão da tartaruga, né? isso. É que isso, na verdade, é como eu digo, são tradições diferentes. Nós cultuamos orixá, mas são orixás diferentes, com formas de tratar diferentes, comidas diferentes. Por exemplo, dentro do nosso batuque, a gente não usa o azeite de dendê, o epô, em comidas de orixá de praia. Como a gente utiliza, em algumas questões utiliza, né? Tem comida de Oxum que vai. A mesma coisa é a questão da tartaruga. Nós damos a tartaruga para o sempre, que vem da nossa tradição aqui do sul. Dentro do candomblé, onde eu sei, não é a tartaruga que é dada, mas sim o jabutino para Xangô. Então, por quê? Porque são tradições diferentes, formas diferentes de cultuar. Eu não achei semelhança nenhuma. É bem complicado dizer isso, porque são duas tradições que cultuam orixá, não tem um outro nome, que nós aqui, na verdade, né, cultuamos orixá por causa da mescla que houve, né? Não cultuamos em Quis, e sim orixá, mas deveríamos cultuar em Quis, mas houve uma mescla. Então, só que são tradições totalmente diferentes.
Infelizmente, hoje no Batuque a gente vê 3, 4 tipos e vertentes de cabida, que deveria ser uma só, né? Então a gente acaba não se achando, né? O Jean fez uma pergunta ali. E no candomblé se dá cabrito para Xangô, nós não. No Batuque nós damos o carneiro para Xangô. É isso que eu estou dizendo, é muita diferença. Eu acho que não tem como comparar, Não tem mesmo. entendeu? Porque são religiões diferentes, Não existe né? comparação. Assim como nós cultuamos dentro do meu terreiro, eu tenho todas as linhas, eu sempre digo muito para os meus filhos, vocês têm que entender que vocês estão praticando mais de uma religião. Então, voltando no termo religião. Mas por quê? Para que entendam, nós temos a Umbanda, temos aqui, mas são religiões diferentes. Nós temos o Batuque, então são todas religiões diferentes, acaba não tendo uma comparação. As duas realizam, né, a sacralização, o culto ao orixá, são tradições totalmente diferentes, assim como o Ifá já cultua de uma forma diferente, assim como as próprias nações dentro do candomblé cultuam de formas diferentes. Então, não tem uma ligação, né? A única ligação é que a fé e o culto é o orixá. Exatamente. As pessoas podem olhar para você e dizer assim: nossa, mas tão novinho, essa carinha angelical, não sabe nada. Julga, né? Muita gente fala, Né? só que o que eu respondo para eles, sabe, sem prepotência nenhuma, ou com prepotência, entendam também como quiserem também. Eu sempre digo, gente, se acham que por eu ser novo, que eu estou com 42 anos, eu não sei nada, a gente senta para conversar. Exato. Isso é a resposta que eu sempre dou para os meus filhos aqui mesmo. Eu digo, vamos conversar. Porque eu fiz o meu dever de casa. Eu sentei para aprender, e até hoje, quando meu pai do Batuque ou minha mãe estão falando, eu estou com a minha boca fechada e meus ouvidos abertos. Porque eu sempre digo, na casa deles eu sou soldado raso. Na minha casa eu posso ser general, na casa deles eu sou soldado raso. Eu já, muitos anos de casa aberta, muitos anos de Batuque, fui para o candomblé e com muito prazer, com muita honra, lá eu limpo o banheiro, eu lavo o panelão, eu faço tudo que tiver que fazer. É essa questão que as pessoas não entendem. Por quê? Porque quem quis ir para lá fui eu. Quem procurou a casa dela fui eu. Ela não bateu em momento algum na minha porta. Então, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que seguir as regras que já existem dentro de uma casa, um axé maravilhoso, que já está lá, já está pronto, constituído e criado. E essa dificuldade, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender aqui no Sul. Eles chegam, até cliente hoje em dia, eles chegam te dizendo o que eles querem. Eu quero o boa tal, eu quero o feitiço tal, mas como tu vai fazer? Eu canso de dizer para o cliente, mas tu quer que eu te dê a consulta completa, até te ensine, daí é mais caro. Porque meu dever é ensinar para os meus filhos, não para cliente, mas eles fazem isso. Como é que é? Como tu vai fazer? Eu digo que importa para ti é o resultado. Não vou te dar o segredo do igual. E as pessoas não têm mais essa coisa. E eu sinto muito a falta do tempo lá de trás. Ah, mas tu é novo. Mas eu comecei muito novo. Então eu consegui conviver com muitas pessoas velhas, vamos dizer assim, mas pessoas experientes. Eu consegui isso. E isso para mim é maravilhoso. Eu, com 4 anos de idade, eu já estava envolvido dentro de uma casa de axé. Eu estava assistindo tudo que era necessário, eu estava aprendendo dentro da casa da minha primeira iá. Quem cuidava as obrigações de todos os meus irmãos era eu. E eu era uma criança. Mas eu que limpava todos os orixás, eu que limpava caboclo, eu que enchia quartinha, eu que fazia tudo. Na época, o único lugar que ela não deixava eu ir era na casinha do Lodê. As outras obrigações todas eu mexia. E depois de um tempo, até na casinha do Lodê eu já mexia. Hoje as pessoas não têm esta vontade de cuidar o sagrado, de zelar, de entender, de se envolver. Dentro do barracão, lá na minha mãe, eu cheguei sem entender nada e eu sempre disse, eu não sei candomblé, eu não entendo candomblé e eu não vou mentir. Mas eu quis aprender, eu quis entender o que estava sendo feito. Quando eu cheguei o primeiro dia, disseram para mim, homem não pode mexer nas panelas. Eu disse, tranquilo, eu só mexi porque eu não sabia. Eu tô chegando, eu tenho que ter humildade de ouvir o mais velho que já estava lá antes de mim. Mas depois de um tempo eu estava fazendo todas as comidas de santo junto
porque a minha madrinha me puxou e me ensinava, só que eu tinha o entendimento que eu tinha que lavar uma louça, eu tinha que limpar um banheiro, eu tinha que varrer um pátio, porque tudo isso é movimento do axé. E aquela casa não pertence à mãe Márcia Marçal, aquela casa pertence a Baloaê, meu pai, pertence a Orixá, e é isso que as pessoas não entendem. Então a minha obrigação sim é cuidar quando eu estou lá daquela casa. Por quê? Porque aquela casa cuida de mim o tempo todo, aquele axé cuida de mim o tempo todo junto dos meus orixás. Meus orixás não são nada senão porque eles dependem da energia, da essência do axé de Abaloaê e de Baralanã Midei. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Eu posso ter os orixás em casa, mas se estes orixás não estiverem sendo zelados e cuidados que vêm acima de mim, os meus vão estar fracos. Porque eles precisam daquela energia, senão a gente era onipotente. Claro que hoje em dia está na moda o tal governo, que para mim não existe. Porque as pessoas querem cortar para si, eles querem se mandar, eles querem ganhar faca hoje, no outro dia seguir cortando em cima das obrigações de Exu, porque não precisam mais de ninguém. Então é muito complicado, está muito complexo. Tu sempre precisa de alguém. E tanto tu precisa, porque se não precisasse, cada um dentro do batuque, por exemplo, faria apenas um orixá. E a gente não faz um orixá dentro do batuque, a gente faz um urumalé completo. É porque um orixá precisa da energia do outro. O complemento tá aí. Se não precisasse, o orixá é tão humilde que ele aceitou dentro da nossa cultura ficar todos dentro de um quadrado pequeno, que hoje a gente dá o nome de PG, de quarto de santo. Né? Porque não é, isso não vem deles. Essa questão de misturar todas essas energias não é assim na mãe África. E aqui no batuque a gente faz, e o orixá aceita, mas as pessoas não têm esta visão e esse entendimento. Que a gente, se o orixá se submete, né, a essas coisas, por que a gente não pode? A gente ouve muito essa questão da competição de irmão de santo, essas exilas que criam dentro de casa, ou as pessoas mesmos, né, irmãos de axé só, e criam muita coisa negativa aí, um fala do outro, criam competições que não existem. O orixá não tem isso, é do ser humano. Perfeito, sabe as palavras. Só ouvi verdades e aprendi mais um pouco. Infelizmente, hoje em dia, você chegar num terreiro ou num barracão, nossa, você limpar um banheiro, meu Deus, que escravidão, que coisa mais horrível, né? É bem assim. Então, como você falou, tá bem complicado. Tá bem difícil a coisa. Muito complicado. Inclusive, botou ali, se perdeu o medo, né, de errar. Exatamente. Antigamente as pessoas tinham respeito, mas tinham medo também pelo sagrado. Hoje em dia eles não têm nem o respeito e nem o medo. E aí é onde começa a acontecer erros e erros e erros, né? Hoje eu falei também no grupo da minha casa que para ser pai e mãe tu tem que sentar para aprender. E o bom orixá é aquele que cobra, é aquele que dá pau, sim, é aquele que educa, é aquele que determina, é aquele que manda. Porque o orixá faz ali o papel de pai e mãe. Todo pai e mãe precisa educar seu filho. Se as pessoas não educar seus filhos, o que será do mundo? E hoje eu acho que está fazendo muita falta é isso. O plano espiritual educar o ser humano como antigamente educava. Com um pouco mais de rigidez. Perfeito. Acho que a coisa está solta demais e fácil demais. Verdade. Hoje tem muita questão, faz as coisas por conta, eu não preciso de pai de santo, disso, daquilo, e sai fazendo horrores, né? Copiando da casa dos vizinhos, acha um axé, vê que é bonito, na outra semana eles já estão fazendo na sua própria casa. E por aí vai. E assim vai. E assim vai. Suelen, Lindy, Juliane, Aline, todos aí que estão assistindo, minhas filhas, um beijo para vocês. Axé, minhas queridas, estão sempre acompanhando. Coisa boa. As filhotas aí. O senhor, com esse pouco de experiência, né, que o senhor tem, viveu tanto, né, como o senhor falou, com os mais velhos, desde muito cedo, o que o senhor diria para os jovens que estão se iniciando agora? Para eles terem uma outra visão, não essa coisa conturbada que a gente está vendo, né? Então... Yasmin também entrou, um beijo, minha filha. Primeiro de tudo, eu acho assim, ó, não faz santo se tu não souber o que é santo. Se não souber o que é orixá, não faz. Primeiro procure entender o que é orixá. Que energia é essa? Eu acho tão complicado e tão triste as pequenas coisas.
Por exemplo, as pessoas querem fazer orixá com uma sede, com uma pressa. Aí a cabeça é de Iemanjá, mas aí tu vai passar o final de semana na praia, tu tá largando lixo na praia, tu tá sujando, tu não tá nem aí. Pra que tu vai botar essa pedra na vasilha se a própria essência da natureza tu não cuida? Então eu acho que primeiro procura aprender, entender, ter humildade, entender que a nossa tradição ela não traz riqueza, ela te dá força e caminhos abertos. Se tu buscar, se tu trabalhar para aquilo ali, tu vai ter sim. Porque eu acho que o orixá ele nos dá sempre o melhor e o maior. Sempre. Eu tenho tudo de melhor em minha vida. Mas eu acordo cedo e eu durmo tarde. Não tem dia, não tem hora para trabalhar, para atender, para buscar. Então, se tu não quer realmente, né, ter o compromisso, ter a responsabilidade, não faça santo. Porque fazer santo não é fácil. Não é fácil. Tu ter o comprometimento com aquele ocultar, com aquela pedrinha ali, entender a valiosidade que ela tem, isso é muito sério. Eu sempre digo, eu tenho uma pedra dentro do meu quarto santo que se chama Oxalá Oromilaya, Babaquelê. Este pai, ele é a minha vida. Ele é o ar que eu respiro, ele é o sentido de eu acordar e levantar todos os dias. Ele me dá força. Então, mas eu amo ele e ele me ama. Eu não preciso pedir nada para o meu orixá, porque ele sabe tudo o que eu preciso e sabe o que eu mereço. Todo dia, quando eu boto o meu branco e bato a minha cabeça, só agradeço, Oxalá. Eu agradeço pela vida, eu agradeço pelo ar, eu agradeço por poder acordar mais um dia. Agradeço hoje, né, a maturidade ela ensina, hoje eu agradeço até pelos problemas, porque eles me fazem mais fortes e me fazem seguir em frente. Então eu acho que os jovens devem realmente repensar. Se tu não está disposto a ir para dentro de um barracão, a ir para dentro de um terreiro, dia, noite, sair, chegar cedo, acordar tarde, passar trabalho, dormir no chão, não vai. Não vai. Não tem sentido. Orixá é isso. Desculpa. Perfeito. Como eu costumo dizer, as pessoas querem os milagres, mas não querem se ajoelhar, né? Exatamente. Exatamente. Orixá é uma Isso troca. é o que mais está acontecendo. É verdade. Na sua opinião, pai, o que é inaceitável dentro do sagrado? Tá tanta coisa. Tanta coisa. Sabe por que eu digo tanta coisa? Porque eu sou tão exigente com o sagrado. Eu sempre digo, gente, faz de qualquer jeito para mim, mas não faz pro sagrado. Se tu fizer pro sagrado, tu me perde. Me perde, me perde, me perde. Coisa que me incomoda muito, me irrita muito é tu fazer de qualquer jeito. Então é tanta coisa que eu acho. Tu vai ali, tu faz de qualquer jeito, ou tu vai fazer uma oferenda, tu traz o mais barato, ou de qualquer jeito. Não faz, não faz. Não é pelo preço, só que normalmente o mais caro é o de melhor qualidade. Então faz o teu melhor, porque tu vai querer. Eu sempre dou exemplo aqui para eles. Eu já fiz cliente até. Uma vez a cliente me trouxe uma costela para fazer um axé pro Pai Ogum. Era uma costela que só enxergava o osso. Eu disse para ela, não vou dar isso. Eu não dou isso pro meu santo. Aí tu vai querer resposta na tua vida. O orixá, eu sei que o orixá não te exige o mais caro. O orixá não te exige nada porque ele é toda humildade. Só que eu dou o melhor. E eu acho que eles merecem o nosso melhor sempre. Então é tanta coisa que é inaceitável. Sabe? E as pessoas estão muito... Ai, deu. Outra coisa que eu tenho pavor. Ah, o orixá entende. Não, gente, o orixá não entende nada. Quem tem que entender somos nós. Não vem com essa, o orixá entende, que isso é mentira. Ah, eu não posso fazer obrigação e o orixá entende. Isso eu canso de ouvir. Se ele quiser, ele me dê condições. Não, mas ele dá. Só que daí as pessoas querem reclamar do orixá, mas muitas vezes é a cerveja no final de semana, é o cigarro no meio dos dedos, é comer a bobagem todos os dias, é não ter uma organização financeira. Aí quando chega no mês da obrigação, o orixá não me deu. Ah, por favor, o orixá não é nosso empregado.
É nós que temos que batalhar pelo orixá, nós que temos que ter uma organização financeira e entender que todo ano, ou cada um ali conforme diz a sua goa, o ifá do seu pai de santo, entender que de tanto em tanto tempo tem uma obrigação para ser feita. E aí fazer uma organização para que aquilo ali aconteça. Ah, mas ou eu faço a obrigação ou eu vivo. Gente, se tu tem esse pensamento, nem esteja na religião. Nem esteja. Porque realmente a nossa tradição não é para gente fraca. Ela não é para pessoas fracas, nem mentalmente, e nem com esse tipo de fala negativa. As coisas não são fáceis. Só que é dentro das aprovações que nós mostramos a nossa fé. Porque o orixá não nos larga em momento algum. Ou na parte boa ou na parte ruim. Só que as pessoas são muito fracas hoje em dia para a tradição. A primeira coisa, eu vou largar a religião, eu vou partir para outra casa, eu vou lavar a cabeça. Ah, mas por quê? Ah, é por causa que o pai me xingou, o pai me olhou feio. Gente, isso não existe. Eu digo uma coisa porque é o que eu aplico, tá? E tem muita gente que acha errado, mas é que nem eu digo. Eu devo explicação a duas pessoas. Então, gente, pai de santo, até quando tá errado, ele tá certo. Quando as pessoas tiverem essa visão, as coisas ficam muito mais fáceis. Nenhum dos meus dois pais, nem pai Juarez de Baralanã e nem mãe Márcia Marçal, nunca precisaram me chamar atenção. Nunca. Todos esses anos. E nem as casas que eu passei. Sabe por quê? Porque eu procuro estar um passo à frente de quem vem acima de mim. Isso inclui orixá. Eu procuro estar sempre um passo à frente. Eu não espero ninguém me pedir nada para me fazer nada dentro de uma casa de axé. Eu nunca fui de chegar e ficar sentado dentro de uma casa de axé. Eu vou achando o que fazer. Ah, mas o pai não pediu. O pai não precisa pedir. Sempre tem uma louça para lavar, um banheiro para limpar. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa para ser feita. E eu sou muito observador. Eu sou de Oxalá. Eu sou muito observador. Então eu sempre procurei muito observar os mais velhos. Se aquela pessoa está tanto tempo na casa, ela está fazendo daquela forma, é porque é o certo. Então por que eu vou chegar hoje e vou querer fazer diferente? Eu não posso, eu não sou de testar, entendeu, as coisas. Eu não testo a espiritualidade, eu não testo as pessoas que vêm atrás de mim. Então eu sempre procuro estar um passo à frente. E é por isso que eu acho que a coisa dá certo para mim. Sabe? E as pessoas não, eles testam demais hoje a nossa tradição. E testam demais a questão de pai de santo e mãe de santo. Eu vivenciei, já passei por essa situação. Pai de santo tá tocando, filho de santo não vir e a entidade trazer. Tu não vê mais isso. Eles, quando te dão uma explicação, eles mentem alguma coisa. Que hoje tudo é na mensagem. Eles mentem que não puderam por isso, por aquilo outro. Muitas vezes estão em casa deitado e a entidade não pega e não traz. E não desmente. E antigamente era assim. Eu presenciei várias situações assim. Várias situações. Dentro da minha casa eu já tive situações assim. E hoje a gente não vê isso. Então é neste sentido que a gente vê que as coisas, sabe, estão muito aleatórias. As pessoas não sabem realmente mais o que é orixá. E fora que a questão do Exu, né? Isso aí também, eu amo Exu e devo muito que eu tenho, eu acho que eu devo tudo que eu tenho ao Senhor Tranca-Ruas. Só que eu vejo que a questão da tradição do Exu aqui no Sul, ela tá muito complicada. E ela tá deturpando totalmente a nossa tradição. Tá bem complicado, né, pai, essa questão, o Exu, a festa, tudo, né? Então, tá bem virado mesmo a coisa. Cássia de Oxalá, Axé, minha querida, bênção. Cássia, bênção trocada. Nessa mesma linha de pensamento, pai, que a gente estava falando, o que o senhor tem a dizer quando tem obrigação na casa, o filho não vai, mas aí a gente sabe, porque a gente sempre sabe, né? Sempre tem alguém para contar. As redes sociais tá aí, enfim, eles fazem questão também. O que o Buzo não monta, mostra o Facebook e conta. Exatamente. Aí tem obrigação na casa, e aí a pessoa, não foi por tal motivo e tal, mas tá lá na festa. Bem assim. E aí, infelizmente, as entidades estão acoitando hoje em dia esse tipo de coisa. É isso que eu acho mais triste.
Só que hoje eu tô numa fase que eu tenho preguiça de desmentir, sabe? Mas eu assisto. Hoje eu me tornei aquele pai de santo que dá corda. Eu dou corda para ver até onde vai. Mesmo eu sabendo a verdade, eu só vou me fazendo. Porque a gente, com o tempo, a gente vai trazendo, né, um amadurecimento espiritual que antigamente eu já gritava, eu já brigava, ali, já fazia horrores. E hoje eu não tenho mais nem saco para isso, sabia? Eu não tenho vontade. Porque eu digo assim, gente, para mim não está sendo feito nada. O Pai Oxalá está vendo tudo. Seu Tranca-Ruas está vendo tudo. Então eu deixo por eles. Só que não acho que me engane. Perfeito. O senhor já fez parte de outra nação ou sempre foi da Cabinda? Na casa do Pai Josemar, nós cultuávamos Jeje, Jexá e Cabinda. Fazia Cabinda com salão e Jeje, Jexá com a cristã. Mas como se diz, né? Uma vez Cabinda, sempre Cabinda. Porque a minha primeira foi Cabinda, então agora eu tive que retornar para Cabinda pura também, que é do Pai Juarez. O que seria isso? Fazer uma coisa no quarto de santo e a outra no salão? O senhor poderia Ó, explicar? eu fui feito, né? Meus santos foram feitos desta forma. Eu sou grato a tudo que foi feito para mim. No tanto como eu falei, eu me dou muito bem com o Pai José e tudo, mas eu acho que isso é muito confuso. Hoje em dia, com o conhecimento que eu trago hoje, eu acho que é muito confuso. Essa mescla de nações eu acho que se torna complicado, tá? Mas assim, o que que era feito, né? No quarto do santo era feito a Xé do GG, o corte era para GG e o batuque, né? Era para a cabinda. Aí se tirava para leba, tudo, né? Porque dentro da nação que eu sou hoje nós temos leba, cultuamos e temos leba assento, né? A gente vê algumas casas que só cantam para leba, mas não tem o assentamento. Então por isso que eu digo, é bem complicado essa questão da cabinda, por causa que ela traz vertentes muito diferentes, né? Entendi. Já começa a ter muita gente que é de cabinda e não sabe nem a pronúncia, né? Que não é cambinda, né? As pessoas não têm essa. É exatamente o que eu falei no início. As pessoas não procuram mais saber o que praticam, né? Estudei estudo. A gente tem que tentar entender aquilo que a gente está fazendo, saber o porquê que faz, né? É muito assim, a gente não questiona Pai Santo na forma como julgamento, mas a gente questiona para aprendizado. E é isso que eu acho que as pessoas perdem, entendeu? Porque entram e fazem aquilo ali e ficam com a viseira, entender o que estão fazendo realmente, o que estão praticando, quem estão cultuando, por que que tu canta, por que que tu te abaixa, sabe? E acaba aquela coisa repetitiva. Eu me abaixo porque todo mundo se abaixou. Não, por que que tu te abaixou? Perfeito. O senhor falou que a Cabinda ela tem essas divisões. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu sei que assim, ó, existe a cabenda que nós praticamos dentro da minha goa, que é a cabinda do Pai Romário, né, de Oxalá Unifã, e existe a cabinda do Pai Cleon de Oxalá, né, que ele mesmo dizia a minha cabinda. Né, a minha cabinda isso, a minha cabinda aquilo. Ele cansou de falar desta forma. E isso não é julgamento, né? Ele fez uma pessoa de nome, fez e deu sempre muito certo para ele. Aí, se ele teve uma goa muito grande, tem ainda uma goa que segue ele. Então, existe essas duas vertentes, né? Da questão da cabinda, que é a cabinda da mãe Palmira e a cabinda da mãe Maria Madalena, né? Essas duas vertentes. Por que que ela se separou, a cabinda? Não sei, porque na verdade a vertente seria um só, que seria o Pai Valdemar de Xangô Camucá. Então, em que momento que isso se separou, por que que ficou diferente, não faço a menor ideia. Né? Mas Entendi. é até de feituras, né? A cabina do Pai Cleon tem feituras que tem que a nossa gente não tem, e vice-versa. Uhum. Seguindo falando de Cabinda, Cambinda, Cabinda, enfim. Tem aquela questão do axé que fica no meio do salão, né?
Sem adentrar muito em fundamento, o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu não posso falar sobre esse axé porque esse não pertence à nossa Não cabinda. pertence. Entendeu? Essa é da cabinda do Pai Cleon. A nossa cabinda não faz aquele axé no meio do salão. Eu sei que ali eles cultuam, né, a questão de Camucá no meio do salão, que é o rei da nossa nação, o Obá da nossa nação, mas eu não sei qual é o fundamento, qual é a ritualística deles. Entendi. Tá? Por mais que eu tenha sido do Pai Cleon, eu nunca presenciei, nunca vivenciei essa ritualística. A nossa cabenda a gente não faz desta forma, né? A gente tem o culto a Camucá, mas não é desta forma, tá? Então, realmente, eu não sei essa questão. Assim como o Pai Cleon, a dira dele, se eu não me engano, era dentro do quarto de santo, né? Para nós é na rua. E outras questões, né? Claro, claro. Então, muda bastante de uma cabinda para outra mesmo, muito. Entendi. Então, nem todas as cabindas têm aquele axé que fica no meio do salão. Não, nem Nem todas têm. todas têm, perfeito. Todos que têm aquele axé é originário da bandeira do Pai Cleon. Até para a gente entender, né? Porque tem casas que tem, outras não, e aí às vezes vem os questionamentos, né? Mas por que que naquela tem, naquela não, enfim. O senhor tem balé de alma? Eu tenho Foribalé para Exu e tenho a balé de santo. Tem os dois. Isso. Como eu sempre pergunto, essa pergunta eu gosto de perguntar porque isso vem se perdendo um pouco. Né? O senhor, como faz hoje parte do candomblé também, apesar de, né, o senhor falou que é novo, mas enfim, sobre os mercados na sua casa, o senhor ainda faz? O mercado de batuque que eu falo, aquele salgadinho e o doce. Sim, a gente mantém a tradição do mercado ainda. Na verdade, eu mantenho todas as tradições do nosso batuque, a questão da comida do santo. Só que eu sou muito crítico com algumas falas, tá, de algumas pessoas. Por exemplo, eu montei o mercado, mas eu acho que o batuque, ele é para o povo. Então a gente pode ofertar dentro da minha visão tudo que é tipo de comida e eu faço isso dentro da minha casa. Tudo que é tipo de comida, porque a intenção é alimentar as pessoas. Mas eu faço toda a comida de santo. E eu sempre digo para os meus filhos têm a obrigação de comer a comida de santo antes de comer as outras coisas. Tem que fazer o axé do orixá. E faço o mercado sim, porque aquilo ali é o que traz, é o que movimenta a fartura dentro do nosso ilê e que traz a fartura, né, para a vida, tanto minha quanto dos meus filhos. Então a gente mantém esta tradição, mas eu sou a favor sim, que aí muita gente critica, porque normalmente quem faz é da bandeira do Pai Cleon, a questão de comidas. Eu não critico, eu faço também e eu acho que a gente tem sim, porque o intuito é alimentar o povo. Tá? E aí que eu digo que vem muita crítica desnecessária e muita besteira que as pessoas falam. O candomblé, mesmo no final do candomblé, é servido comida normal. Entendeu? Então, por que que não pode também? Tá misturando batuque? Não. Odé é o orixá da caça, né? Xangô é o senhor da goela, é aquele que come. E, gente, não é somente de cabinda, né? Nós temos aquela espiritualidade ali que come tudo que a boca come. E aí a gente não vai dar alimento às pessoas, então eu acho que tem muita crítica desnecessárias, ou até por falta de conhecimento. Eu já vi pessoas velhas criticando. Mas tu viu que o fulano fez lasanha e no outro ano ele estava fazendo comida popular, vamos dizer assim, no seu batuque. Pessoas velhas fazer isso. E quando falaram, eu ainda disse, mas eu também faço. E sempre vou fazer. Porque eu acho que as pessoas se pegam em pequenos detalhes. Se eu não fizesse a comida de orixá, tudo bem. Mas eu faço todas as comidas de orixá. A mesma coisa na linha de Exu. A gente aqui faz o elebó de Exu e eu digo para os meus filhos, para os Exus dos meus filhos, aqui vocês têm a obrigação de comer, porque eu continuo fazendo elebó cru, eu faço toda a ritual que tem que fazer, eu digo, as visitas como se querem. Vocês têm obrigação. Mas eu boto também no elebó junto o salgadinho, eu boto outras coisas, boto. Porque tem as pessoas também que ficam na assistência. E se o Exu quiser comer, não tem problema nenhum. Porque Exu na minha casa, ele já teve que passar por todas as provas antes. Então, eu acho que se apegam a coisas que não têm necessidade. Perfeito. E falando
como o senhor falou de Exu, falando um pouquinho de Exu. Sobre essa. Sempre tem uma polêmica, né, pai, quanto a isso. Muitas. Hã? Muitas, né? Muitas. Isso se chama evolução, meu pai, com certeza. Sobre os testes para Exu, né? Tem uma polêmica muito grande quanto a isso. Ah, mas não precisa fazer teste com o Exu, não precisa ter o axé de fala do Exu. Porque o senhor tem. Qual é o seu ponto de vista quanto a isso? O axé de fala eu não faço porque assim, ó, seu Tranca-Ruas nunca recebeu esse axé de fala. Aonde ele foi feito não tinha, então ele não recebeu. Então eu sou o tipo de pessoa que eu não invento. Eu só faço aquilo que eu tenho da forma que me foi passado, tá? Então eu não faço axé de fala, mas o Exu aqui ele tem que riscar ponto. Ele tem sim provas que eu faço, não faço como eu já fiz antigamente, que antigamente era toda semana tinha prova para Exu aqui. E eu não faço mais dessa forma. Mas uma das provas que eu dou para Exu e que eu acho que é a principal é erguer a vida do filho. Desde que, né, eu não cobro da entidade aquilo que o próprio ser humano não faz. Também tem isso. Eu acho que o Exu ele dá caminho, ele dá a palavra, ele tem que ter a palavra. Eu acho que a fala, isso hoje em dia faz muita falta. A gente vai numa gira de Exu, a gente ouve tanto Exu falando besteira, aí tu não tem uma consulta, tu não tem uma palavra, tu não tem uma palavra amiga, um acalento. Ou se é para falar contigo, tu vê aqueles Exu, eles querem puxar as pessoas para casa deles, é uma tonteação, uma coisa. Muitas vezes não tem nem para erguer o próprio aparelho e eles querem tontear o outro, fulano, beltrano. Então eu acho que a prova ela deve existir sim. E eu acho que de tanto não fazer prova que hoje em dia tem muita mentira, muita gente em meio de salões que não tem nada, infelizmente, mas é a verdade. Mas eu acho que a evolução ela também é necessária. Se o Exu, o seu Tranca-Ruas aqui ele diz, eu amasso barro, mas eu danço de sapato. Eu danço no fogo, mas eu danço no salão. E aqui dentro o seu Tranca-Ruas ele não oferta nada que ele não passa junto. Isso sempre foi assim desde o início. Tudo que ele oferta, ele faz primeiro com ele. Também sobre o Exu ali no salão conversando e tal. Tem muito também a questão, a pessoa vai conversa com aquele Exu, aquela pombagira, e aí começa a falar mal do fulaninho. Ah, começa a tricotar. Eu nunca vi isso. Como assim? Bastante. Exu é para dar uma palavra, para, né, aconselhar aquela pessoa. Exu tricotando é complicado. É que o que acontece, né? A questão, tu não vê mais. Aqui a gente chama, no sua sessão de Exu, né? No Rio é gira, sempre, é gira de caboclo e gira de Exu. Mas a gente não vê mais a sessão de trabalho. A gente vê, tudo vira festa. Eu sempre digo para eles, eu não acho errado virar uma festa desde que pare em algum momento, tenha o passe, tenha a consulta, tenha o momento da limpeza espiritual. É essa a questão. A gente consegue sim conciliar as duas coisas, mas as pessoas precisam entender isso. Outra coisa que eu bato muito na tecla e falo bastante sobre isso, até lá no meu programa, é a questão das pessoas entenderem o seu papel. Babá, Iá, cacique, chefe de Exu. O nosso espaço de fala é dentro dos nossos terreiros. Nós temos que ser multiplicadores. Se é para te abrir uma terreira, abrir uma porta de uma casa, simplesmente para falar bobagem, não faz. Se é só para tocar tambor, não faz. O tambor ele é sagrado, mas usa esse espaço para te poder dar uma fala amiga, para te poder incentivar as pessoas a estudar, a buscar um bom trabalho, a crescer na sua vida. Nós somos multiplicadores e formadores de opinião. Se isso não acontecer dentro desse espaço de tradição, acaba perdendo o sentido. O que nós estamos cultuando? O orixá, ele ultrapassa a inteligência corporal aos seres humanos que são limitados. E é isso que a gente precisa entender. Nenhum orixá gosta do corpo parado, Exu não gosta de corpo parado. Só que nós somos multiplicadores e formadores de opinião. Se utilizarmos do espaço do nosso território de matriz africana, do nossa terreira, para falar sobre isso, a coisa fica mais fácil. Porque aquelas pessoas de 10 de uma corrente, um pelo menos vai tirar proveito do que tu está falando.
Um pelo menos vai se dedicar, um pelo menos vai querer aprender. Então é um ponto que tu fez. Aí sim a gente vai voltar lá atrás e as pessoas vão começar a entender o que é fazer parte de uma casa, o que é fazer parte de uma tradição, o que é vestir a camiseta de verdade de um axé, que sempre deve honrar o nome do pai e mãe. Não estou falando de 9 mandamentos, gente, 7 mandamentos estou falando, mas é a lógica. Se tu não honra o nome do teu pai e da tua mãe de santo, tu vai fazer o quê? A gente vê as pessoas da casa falando mal dos seus sacerdotes. Na primeira oportunidade que tem, isso não tem sentido. E é nesses pontos que eu acho que a coisa está tão perdida que, infelizmente, dizem a religião vai acabar. Eu não acredito que essa tradição tão bonita em algum momento vai acabar. Porque eu acredito demais em orixá. Mas eu acredito sim que ela está mandando sinais. Que a mudança precisa acontecer. E acho que os sinais estão aí, com todas essas doenças que aparecem todos os dias, com todas essas tragédias ambientais. Eles estão dando um sinal que as coisas precisam mudar. E que está na hora de retroceder. Recuar. Então, acho que se isso não acontecer, realmente a coisa se perde. Perfeito. Infelizmente, a pandemia, ela veio para trazer várias mensagens, mas infelizmente as pessoas não conseguiram entender, né, pai? Parece que ficaram piores. Exatamente. Coisa que chega a ser triste até, porque, né, a gente passou por um período muito complicado, muito triste, de todo mundo se recolher, até mesmo o sagrado teve algum momento que teve que parar, né? Mas mesmo assim as pessoas não entenderam, não conseguiram entender a mensagem, né? E ela não acabou, né? Na verdade, o Covid continua aí e com muita força, infelizmente. Tem outras situações surgindo aí negativas, só que as pessoas não têm cuidado nem consigo e muito menos com o próximo. E a pandemia, ela deixou as pessoas muito debilitadas, principalmente mentalmente. E as pessoas não estão entendendo que elas têm que buscar uma ajuda, tanto um psicólogo quanto de uma forma espiritual, tratar o seu ori, principalmente, para que possam continuar. E então as pessoas estão muito sofridas, muito machucadas, mas elas não estão buscando uma ajuda. Entendeu? Porque é muito mais fácil tu simplesmente empurrando com a barriga. As pessoas têm essa mania, né, de não resolver os problemas. Elas vão, dão a volta e faz de uma outra forma, mas o problema continua ali. Tu vai encontrar ele em algum momento. E é isso que está acontecendo. Deu todas essa enchente aí, essa questão aqui no sul. Tá? E o que as pessoas mudaram os seus hábitos? Ah, mas o governo não fez sua parte. Eu tenho total acordo que o governo não fez nada do que deveria fazer. Nada. Mas o que as pessoas fizeram? Quantos dos nossos irmãos de axé pararam de botar a garrafa PET, de botar o vidro, de botar o papel? Quantos? Meia dúzia? Quantos utilizam a folha de mamona? Quantos têm o entendimento de como foi a criação do ser humano? Por que o ser humano não pode ser, a pessoa de tradição não pode ser cremada? Porque da terra viemos, para a terra voltaremos. Então, quantos entendem isso e plantam os seus axés? Então, é muito complicado. Aqui em Viamão, agora, ali no Cocão, tinha ali 2 imagens de Exu que foi colocada, de cigano, e houve o vandalismo. Tá? Aí eu gosto de ver os comentários, porque eu acho tão absurdos, que as pessoas estão tão alienadas. Tinha irmãos de axé dizendo assim, eu nunca utilizei porque é na frente de um condomínio chique. Bom, tu está dando força para aquele povo que diz que tu não pode ocupar aquele espaço. Primeiro de tudo, quando tu diz isso. Eu vejo desta forma. Segundo, eu acho um absurdo aquele espaço, sim. Por quê? Porque as pessoas fazem aquilo ali um lixão. Aquilo não é mais oferenda. Ali não é mais oferenda. Mas eu, se eu tivesse que utilizar, não ia deixar de utilizar por causa do condomínio. Eu ia sim utilizar. Eu não solto nada disso. Tudo que eu solto na rua, que é raramente, porque eu planto tudo dentro do meu terreiro, tudo é plantado. Hoje em dia não tem mais aquela questão que tinha antigamente dentro dos terreiros, a pá, né, de obrigação e a pá de obra. Tu não podia nem utilizar mesmo. Tu tinha a pá que tu usava para qualquer outra coisa do terreiro. E a pá de obrigação, que aquela pá tu só podia usar para plantar axé de obrigação. Então não tem, as pessoas estão perdendo todos os valores e conceitos.
Eu não sei se os pais e mães não estão mais conseguindo fazer o seu papel de ensinar ou os filhos não querem mais aprender. Eu prefiro achar, tem um monte de filho meu assistindo aqui, mas eu ainda prefiro achar que é os filhos que não querem mais aprender. Perfeito. Sem falar não limpa a própria sujeira, né, pai? Como o senhor falou, vai deixando ali, vai acumulando, acumulando e ninguém limpa. E aí acaba que, em vez de ser uma energia boa, traz outras energias Com que aí certeza. desequilibra tudo, né? Desequilibra E tudo. fica feio com a nossa tradição. A gente passar nas encruzilhadas, aquele monte de bicho cheirando a porco, fica feio. E aí eu pergunto, qual é a entidade que vai pegar isso? Nenhuma, nenhuma. As pessoas não têm o entendimento. Eu gosto de tudo que é melhor e é bonito para as minhas entidades. Mas as pessoas não têm entendimento que essa questão do papel celofane, das bijuterias, disso, daquilo outro que é utilizado hoje, isso foi um marketing. As pessoas viram dentro da nossa religião uma forma de ganhar dinheiro. Então, a parte deles era o quê? Introduzir quanto mais coisas, né, bonitas e caras para que a gente utilizasse, mas antigamente não era assim. Então, é essa a questão. Por exemplo, erva. A gente não vê erva nos terreiros. São pouquíssimos terreiros que têm ervas. Por quê? Porque as pessoas não têm entendimento que o primeiro a chorou é a erva. Eles não têm essa visão mais, né? E não tem tanto essa visão que não tem a visão que a erva tem vida, que tem horário para colher. Então é tanta coisa que está perdida dentro da tradição que as pessoas só estão indo no embalo, sabe? Não, tudo tem um porquê. As cabeças são lavadas, muitas vezes não tem nem quando lavo, que nem todos fazem, mas não tem a erva do orixá daquela pessoa naquela obrigação, naquele meró. E como é que tu tá traindo aquela energia para ali? Eu já vi obrigação de santo das pessoas, faltou ocultar, e as pessoas diziam, pega ali um ocultar branco pro Oxalá. Trouxeram, a mãe de santo olhou e disse, esse aqui é bem bonitinho, vou usar esse. Assim. Eu fui feito e faço dentro da minha casa. A gente tem que colher o ocultar, a gente tem que jogar, ver se casa. Não adianta responder a cabeça e não casar o resto da família. Tem que jogar todos para ver, depois de todos jogados com o nome, ver se todos juntos se casa o Urumalé. Tem que deixar de molho na água, tem que deixar de molho no meró, tanto tempo antes da obrigação. O orixá tem que descansar. Então é tanta coisa que está sendo deixada para trás. As pessoas chegam com as coisas das flores e tocam nas obrigações e cortam ali por cima e está tudo muito bem. Isso eu digo, eu falo muito orixá, mas isso serve para tudo, né? Para Exu. Erva de Exu, as pessoas nem sabem o que é. Gente, eu não sou detentor da sabedoria. Nem tenho essa prepotência, mas eu sento para aprender quando eu vou no meu mais velho e procuro buscar o conhecimento. Mas as pessoas não têm nenhum conhecimento que existem ervas específicas para Exu. Exu também tem um processo para te preparar uma obrigação. Exu, tu precisa das terras, tu precisa da energia dos reinos. Tu precisa trazer aquela energia para dentro da tua casa. Eu não faço quase nada na rua. Só os reinos, porque eu preciso fazer, porque eu tenho o resto, todas as energias eu tenho aqui dentro. Eu busquei em algum momento. Mas tudo isso tem um processo. Um processo de formação. Ninguém se torna médico em 5 dias. Tu precisa fazer uma faculdade de tanto tempo. E hoje as pessoas são pais de santo em 5 dias. São mães de santo em 5 dias. Existem filhos dentro da minha casa que eu precisei cortar o quatupé, eu precisei sentar santo sem ser detentor de todo o conhecimento. Eu disse, só que eu quero que tu entenda que daqui para frente tu precisa vir para o terreiro e buscar. Muitos não vêm, mas eu faço o meu papel de ensinar, de falar. Tu tem que vir para buscar. Precisei por quê? Por questão, precisava por saúde, por desequilíbrio na vida, precisava daquela energia para somar para que as coisas acontecessem. Então eu sou muito de ir pelo Ifá. O que me responder eu vou jogar, é aquilo ali que eu vou fazer. Mas eu trago o conhecimento atrás para a pessoa, para que ela entenda o porquê que ela vai fazer e qual é o passo que deve dar depois. E às vezes as pessoas não querem esse processo do depois. Porque tô pronto, já tá tudo bem, é tudo que eu queria e agora eu sigo daqui para frente. E aí o que tu sabe?
Joga um búzio. Qual é a parte do corpo que corresponde a cada orixá? Como é que tu dá uma orientação para uma outra pessoa? Se tu não souber o básico, o necessário. Fora que hoje em dia as pessoas não sabem uma chamada de orixá. Já começa por aí. Aqui as minhas crianças, elas receberam os búzios agora, foi mandado eu entregar. O primeiro, acho, criança a receber búzios dentro da minha casa foi o meu filho, que é meu sucessor, que é Eduardo Diogun Adioco. Ele faz as chamadas no Quarto Santo desde criança, desde pequenininho. Ele hoje está com 15 anos, ele já tem o búzio dele, ele faz a chamada, ele atende meus orixás de rua, tudo ele sabe. Aí tem a minha filha, a Yasmin de Oxalá, ela faz tudo, ela faz eboa para mim, ela limpa, ela atende santo. Mas porque eles aprendem, eles vivenciam o orixá e eles têm que saber. Eu digo para eles, vocês vão sempre ser cobrados mais que os outros. E sempre são. No entanto que eles são novos e eles já têm Exu e os Exu deles passaram 3 vezes mais prova que os outros. Por quê? Porque são crianças, então eles têm que provar muito mais. O aparelho é criança, o Exu não é velho, até demais o do Eduardo. Mas eles tiveram que passar por tudo isso. Eu digo para eles, vocês têm que ser o exemplo da casa. Pode ser que eu esteja cobrando demais, né? Porque são 2 adolescentes hoje e nasceram dentro da religião e se iniciaram muito cedo. Só que eu tenho certeza que eu estou deixando pessoas preparadas. Lindas suas palavras, é isso mesmo. Pode ter certeza que vergonha o senhor não vai passar. Exatamente. Não vai, porque desde pequenininho já aprenderam o que é a responsabilidade, o que é o compromisso, né? O senhor, como pai, está sempre ali cobrando, então eles vão ter esse entendimento e vão passar isso adiante, com certeza. Verdade. Vem uma polêmica aí. Olha aí, vamos lá. Polêmica. Sobre panelinha de irmão de santo. Olha, eu acho que a panelinha ela só existe, né, quando se dá espaço, sabe? Eu particularmente, nunca fiz parte de panelinha nenhuma dentro de casa de axé. Começa por aí. Até porque eu acho assim, aquela que se junta para falar de alguém, amanhã depois não tá falando de mim. Então, eu acho que a coisa é muito complicada. E casa de axé não é lugar de fofoca, não é lugar de assunto. Uma vez eu estava numa festa aqui em casa e a gente está na organização, tudo, e tinha uma filha minha que não mora perto do terreiro e eu disse: Tu não vai almoçar, hein? Olha a hora que já é. Ela disse: Não, eu vou para casa da fulana agora, pai, eu vou almoçar, daí já me arrumo lá e venho. Não! Aí eu já dou meus gritos, né? Eu disse: Não, 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 não. E ela disse: Por quê? Irmão de santo, quando se junta, é só para falar mal do pai de santo. Pode te arrumar no terreiro, vai te vestir aqui. E eu digo para eles muito as coisas aqui na cara deles, sabe? Eu falo muito frente a frente, porque eu digo para eles, de cínico nunca ninguém vai poder me chamar. O dia que não tiverem mais aqui, eles podem falar outra coisa, cínico eu não sou. Então, essa questão eu não dou muito espaço para eles fazer, entendeu? Tem aquela coisa de junção. Eu fiz uma obrigação em setembro, terminou a obrigação, eles estavam com outro grupo separado, conversando, que eu disse, pode desmanchar isso aí. Pra que tem que ter um grupo separado da casa? A gente se deu muito bem. Eu disse, mentira, isso não vai dar certo. Daqui a um mês vocês estão um falando do outro. Eu não quero briga, eu não quero situação dentro da casa. Então eu corto muito mal pela raiz, para não dar assunto. Eu tenho este problema que eu não deixo a coisa se criar. Eu não sei se é problema, né? Mas eu já faço assim. E eu acho que as coisas só acontecem quando a gente permite. Perfeito. É complicado, Não. não dá certo. Isso é bem curto e grosso, né? Já fala ali, os filhos já, ó, Eu sou de Oxalá, tanto do Canadá quanto da Tuga. Eu sou de Oxoguiana. Então, realmente as coisas para mim é ou é. Não tem meio termo. Tá certo, tem que ser assim. Pai, o senhor tem uma rádio, né, que o senhor faz também entrevista, né? Fale um pouco desse seu trabalho para nós. Essa questão da rádio, tudo acontece na minha vida guiada, movida, orientada por Exu. É sempre assim. A gente dizendo que eu não tenho meio termo. Verdade, meu filho. Tem que andar na linha mesmo. É sempre por Exu. Pai Oxalá, ele me dá vida e me dá força todos os dias para continuar. Mas seu Tranca-Ruas é quem faz toda a transformação, bagunça a minha vida, arruma a minha vida, é sempre ele. E a rádio surgiu também por causa do seu Tranca-Ruas. Exu é o senhor da comunicação.
né? E realmente ele disse que estava na hora de eu ir para a rua, de usar minha fala, de falar mais, e é isso que apareceu aí, né? A proposta, eu fui convidado a participar de um programa na Rádio Negritude. E eu fui, enquanto convidado, participei, e naquela mesma semana o dono da rádio me chamou para ter um programa. E aí eu fiquei em dúvidas, vim para casa para jogar aquela coisa toda, e aí seu Tranca-Ruas disse, né, tá na hora. Vai pra rua, e aí foi o que eu fiz. E aí o nome do programa é Babaquelê, a Força Ancestral. Babaquelê é o nome do meu orixá, da minha família religiosa, da minha tradição, e é a força ancestral que me mantém vivo. Tudo acontece aqui por causa da minha ancestralidade. Então, este é o nome do programa. Eu comecei este programa com este perfil de perguntas e contar a história mesmo de babás e as. Foi muito bom, foi maravilhoso, maravilhoso o período que eu fiz isso. Mas aquilo começou a me incomodar porque eu queria algo mais, né? Eu tenho a questão da fala, eu preciso falar as coisas que me incomodam, e aí eu fiz durante um tempo, foi muito legal estar ali com os irmãos de axé, eu tive a oportunidade de levar pessoas maravilhosas no meu programa, pessoas que eu gosto muito também, pessoas que fazem parte da minha história, então foi muito bom. Só que aquilo também começou a me incomodar por um tempo. Por quê? Porque estava bom de um lado, mas faltava algo. Eu queria falar mais, eu queria usar o espaço de fala. E aí foi quando eu me afastei da rádio. Fiquei acho que 1 mês, 2 meses, eu acho, né? 1 mês e pouco afastado da rádio, conversei com ele, disse, eu não vou mais fazer o programa, eu não quero mais, porque não era isso que eu queria. Ele disse, mas foi tu que idealizou. Eu disse, pois é, mas eu não quero mais dessa forma. E aí eu disse pra ele, depois passou, ele me chamou, o pessoal começou a cobrar muito a questão do programa, porque o programa, graças a Exu e aos orixás, ele tem um movimento muito bom, tem uma audiência muito boa. E aí eu disse pra ele, eu volto, mas eu quero fazer diferente. Porque antes de virar o ano eu sonhei que eu estava fazendo o programa e eu estava com 2 filhas minhas, a Juliane de Iemanjá, que está aí na live, e a Lindsay de Xangô. No meu sonho eu estava com elas 2 sentadas na mesa e nós fazíamos o programa junto. Só que a gente falava sobre tudo no programa, principalmente sobre todas essas dificuldades que o povo preto passa. E eu acordei com aquilo na cabeça. E aí fui, né, me orientar com o seu Tranca-Ruas e ele disse, vai porque vai dar certo. E realmente, aí eu trouxe este novo formato e aí a gente já está, eu acho que há 2 meses agora de novo, neste novo formato, e lá a gente fala sobre tudo, coisas que a gente vê também na internet, sobre o dia a dia, sobre as dificuldades que as pessoas encontram, idosos, LGBT, o povo preto principalmente, essas questões da nossa tradição que estão se perdendo, a gente fala sobre tudo, e isso me contempla muito mais. Eu me sinto muito mais realizado em poder estar num espaço de fala, fazendo um pouquinho, eu acho, pelo meu povo. E esse é o intuito hoje do programa Babaquelê, a Força Ancestral. E a gente está aí cada vez mais galgando espaço e conseguindo sim atingir outros públicos. Então eu acho que tá indo no caminho certo. Parabéns ao senhor pelo seu programa, por esse espaço. Eu achei muito legal, muito incrível. E foi através dele, da rádio, que eu encontrei o senhor, né? E fiz ali o convite, né? Muito legal, achei muito legal mesmo, porque pode trazer pessoas para mostrar as suas vivências, suas dificuldades e falar de tudo aí, como o senhor mesmo mencionou, né? Então, a gente tem que ter mais realmente esse espaço. Eu acho o povo batuqueiro muito desunido. Eu acho, sabe? Tipo, teria que se unir mais, fazer mais coisas para poder a gente desmistificar muitas coisas e também a questão do preconceito, né? Como a gente enfrenta muito, então essa questão da desunião é bem complicado. Eu acho que existe muita competição dentro da nossa tradição. Eu nem sei se é desunião, sabe? Mas é competição. Eu sou muito de instigar as coisas. E eu fiz isso nos últimos programas de entrevista. Eu perguntei para os convidados se eles topariam participar, né, de reuniões itinerantes, aonde ali nós falaríamos sobre tradição. E aí eles me perguntaram, mas como assim? Porque na verdade isso é uma ideia, né, que eu tenho.
Como assim? Eu disse, não, nós nos reunir em terreiros e ali trocar ideias. Porque por mais que o teu lado seja Jeje, seja Jexá, seja Oió, eu tenho que ser detentor de conhecimento. Por causa que eu pego filhos que vêm de outras goas e de outras nações. Então eu tenho que ser detentor. E por que eu não posso ouvir e aprender? Eu posso não aplicar. Porque eu estaria misturando as nações. Mas eu posso entender. E devo entender e conhecer. Eu sempre digo pro pessoal aqui, gente, conhecimento não ocupa espaço. E aí eu comecei a instigar isso e vários disseram que topariam. E eu estou para fazer este encontro e eu acho que está na hora até de fazer, até passou a hora, porque isso foi no outro ano, né, no ano passado, e eu acho que tem que ser feito, sabe? Vou te convidar. Espero que tu participe. Porque eu acho que isso faz falta. A gente ter esse momento, que é um momento chamado momento griot, onde a gente escuta os mais velhos, né? A única questão é que eu quero que todos tenham o direito de fala, que todos que participar possam falar, possam ouvir, mas possam falar e trazer a sua visão, o que, que pode mudar, o que, que não pode, o que, que deve, o que não tem amparo nenhum de federações. Eu não faço parte de federações e sou contra, na verdade, federação, porque a gente tem a lei do direito ao culto, que ela é mundial, então a gente tem isso que nos traz de respaldo, onde a gente não tem respaldo nenhum por federação nenhuma. Mas tudo bem para quem faz parte e para quem tem acordo com federações. Eu não tenho. Porque um órgão fiscalizador não existiria tanta palhaçada como existe hoje, primeiro de tudo, e não existe este órgão. Aí quando atacam as nossas casas, os nossos ilês, a gente também não tem respaldo nenhum de ninguém. Então eu não tenho acordo, né, o porquê que a gente faz parte disso. Mas eu acho que a gente ter um núcleo de pessoas onde a gente consiga dialogar e fazer política, eu digo fazer política independente de questão partido, mas política no ato de discutir todos os temas, um saber ouvir o outro e ali a gente conseguir entrar em comum acordo para que a gente possa estar levando isso à frente, eu acho que isso faz falta. E aí a gente ter unidade. Aí sim eu acho que a gente consegue chegar a um lugar. Ou falamos todos em nome de Orixá, ou fazemos a nossa tradição ir para frente. A gente já tem uma grande dificuldade de não ter ninguém lá com a caneta na mão. Realmente busque por nós, faça por nós, faça pelo nosso povo. E nós poderíamos sim eleger 10, 20, 30, muito. A gente poderia ter uma bancada. E infelizmente a gente acaba não tendo esse suporte porque as pessoas se importam quando vê um pai, uma mãe de axé candidatar, eles dizem, eu não vou porque eu não gosto da cara do fulano ou do Beltrano. Mas aí tu anula o teu voto ou tu dá para aquele que te deu a telha, o galeto, e assim vai. O nosso povo tem que aprender a parar de se vender por pouco, né? E eu acho que isso faz muita falta. As pessoas têm que entender que a questão do alimento, principalmente, porque a gente vê muito político oferecer o alimento, né? E faz uma festinha e usa o nosso povo como massa de manobra. Eles têm que entender que o alimento, ele é nosso de direito. Todos esses projetos governamentais, a gente tem o direito de acessar. Então, a gente não precisa vender o voto por causa de uma cesta básica. E as pessoas estão com muita dificuldade de muitas coisas. Então, eu acho que deveria existir, sim, um grupo de pessoas onde a gente conversasse e falasse principalmente dessa questão ambiental. Eu acho que é momento de desconstruir para reconstruir. E as pessoas precisam começar a entender a importância de não usar mais o papel, a garrafa, o vidro, e mudar e fazer diferente, dentro cada um, dentro da sua nação, dentro do que pode, só que todos nós viemos da terra, então todos podem voltar a enterrar seus axés sim. Não adianta dizer para mim, a minha nação não pode, porque então a tua história de criação, né, do corpo do ser humano deve ser outra diferente da minha. E aí por isso que eu digo sempre, gente, quer me ganhar, vamos conversar. Na conversa, se tu assim, ó, conseguir, tranquilo. Mas se não, vamos junto então mudar. Vamos reconstruir. O meu pai de santo, por exemplo, amo, respeito e devo muito a ele o axé que eu faço parte. Mas o meu pai ainda é uma pessoa sincrética. E eu não sou. E quando eu fui pro ilê dele eu já não era. E quando eu cheguei foi a primeira coisa que eu disse. Eu aceito tudo que o senhor faz e entender, porque quem está chegando sou eu. Mas eu não quero botar imagem católica dentro do meu quarto santo. Eu não vou fazer quaresma.
Acho que travou, né? Eu tô falando. Eu não vou fazer quaresma, entendeu? E aí ele disse, mas por quê, meu filho? Eu disse, porque eu não sou católico. Fui batizado, eu fui coroinha, mas eu não sou católico. Então eu não tenho acordo de eu cultuar algo que não pertence à minha tradição. Mas ele disse, mas tu topa vir num dia então, quando a gente mandar os santos para a guerra, tudo. E eu fiz, porque eu estava chegando na casa. Era minha obrigação de filho. Eu fiz tudo direitinho. Chegou no final, a gente sentou, conversou, ele disse, Juliano, faz como tu sempre fez, meu filho. Mas o meu pai de santo é uma pessoa que quase 60 anos de axé, quase 60 anos de bará. É difícil de mudar aquilo ali. A vida toda ele manteve o Santo Antônio dentro do quarto santo dele. Só que nós mais novos, a gente tem que entender o porquê que a gente tem uma imagem ali católica. E qual é o intuito de ter ou não ter. E questionar, sim, aqueles que vêm antes de nós, mas de uma forma com educação, com entendimento, porque se a gente tem fala, propriedade na fala, a gente consegue trazer o convencimento. E é isso que hoje faz falta. Eu não tenho mais grilhões me prendendo. Eu não preciso me esconder. Então eu não preciso manter a imagem do branco aqui. E quando eu falo branco, eu não estou falando da cor de pele, né? Eu estou falando muito mais da visão de mundo. Eu não preciso manter a imagem do branco dentro do meu quarto de santo, porque eu não preciso esconder mais meu orixá. Muito pelo contrário, eu vou exaltar sempre que eu puder o nome de Babaquelê. No entanto, que é o nome da minha casa, é o nome do meu programa e é o nome do meu livro que eu estou escrevendo. Por quê? Porque o orixá, para mim, está sempre sendo exaltado. Então, são essas questões que eu acho que a gente tem que falar mais. Perfeito, pai, perfeito. Desde já agradeço o convite. E a gente precisa de mais pessoas como o senhor, com esta visão, com esse conhecimento, com essa base, para que possa trazer mais pessoas, que a gente possa lutar pelos nossos direitos, né? Então, o que o senhor precisar, estiver ao meu alcance, conte comigo. Ótimo. A minha família religiosa, estamos aí. Se a gente, como eu digo, né? Se a gente entrou na chuva é para se molhar, então vamos se molhar. Exatamente, é isso aí. Não podemos nos anular, né? Exatamente. Sobre Exu. Exu de alta é o Exu que dirige, faz tantas outras coisas. Não conhecia isso. Mas assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o Exu ele é essa evolução, porque ele aprende tudo que o ser humano sabe. Só que ele tem que saber o que ele pode fazer ou não. Eu não tenho acordo. Entendeu? Eu acho que o Exu não tem que fazer esse tipo de coisa. O Exu é uma energia que vive com nós o tempo todo. O mais próximo de nós, os seres humanos. Porque daqui a pouco ele deixa de ser Exu e começa a ser ser humano. Então ele tem que saber até onde pode ir. Aí é a luz do Exu enquanto entidade, saber o seu limite. O que pode fazer e o que não pode fazer. Então é nesse sentido que eu acho. Mas não conheço esse termo desse tem o Exu de alta que dirige. E tantas outras coisas que eu vou preferir até não falar. Né? É complicado. O Exu, a gente tem que ter o respeito, ele tem o respeito. Por mais que seja uma entidade, ele tem que ter também pela gente, né? Então é uma troca. É o respeito pelo respeito. Você não concorda comigo? Eu digo assim, ó. Eu nem sei qual é o Exu específico, tá? Mas eu já vi isso uma vez. O Exu dirige. E aí tu senta para conversar com essa entidade. Qual é a fala? Tem alguma luz? Porque é muito fácil usar o termo da evolução. Eu acho que o seu Tranca-Ruas ele evoluiu muito perto do que ele era. Hoje, que é o seu Tranca-Ruas, perto do que ele era, ele evoluiu muito. Ele era um Exu que tinha um litro desse tamanho, ficava manco num canto, mal falava com as pessoas. Então ele evoluiu sim, mas dentro do limite. Dentro, né? Tem que ter uma hora que tem que parar a evolução. Mas aí tu senta para conversar com a maioria desses Exus que são a favor da evolução, que faz tudo isso, então que é esse Exu de alta, como tu disse. E qual é a fala? Qual é o conhecimento? Qual é o conselho que eles dão?
O que que eles passam, o que que eles pregam, qual é a luz deles? Aí a evolução é só para esse tipo de coisa? Então é isso que eu acho complicado. Aí acaba banalizando, né? Já somos banalizados de uma forma num todo, né? E aí Exatamente. acontecem essas coisas, e aí vai ficando mais feio pra gente. A gente luta de um lado, mas o outro lado esculacha, então fica uma briga bem que difícil, né? Muito. Deus ela abençoe minha filha Maria de Ossanha, da Bahia. Isso é todos que estão chegando. Um canal, não sei, sobre os marmotas, né? O que acontece nas terreiras dessas coisas. Olha, eu vou dizer que esses canais eu sou totalmente contra. Eu inclusive, já fui parar nesses canais, porque uma vez pegaram uma foto da minha pombagira, Dona Maria Quitéria, que ela estava com um facão na mão. Eu achei dela, ela dança com aquele facão na mão. Aí pegaram e botaram lá, onde se viu, não sei, um monte de coisa. Eu sou contra esses canais, porque você só decifra a nossa religião cada vez mais. Só que, infelizmente, muitas vezes é o próprio povo do axé que faz isso. Outra coisa que eu sou totalmente contra, e eu falo muito para os meus filhos. Tu viu o irmão fazer alguma coisa errada, eles vão lá e publicam e comentam e aumentam e isso e aquilo. Eu sou contra isso. Porque quanto mais tu der exposição para o negativo, mais força tu dá para as igrejas pentecostais. Porque amanhã depois eles utilizam disso tudo contra nós mesmos. Então eu acho muito complicado. Muito complicado. Então eu acho que é isso que tem que cuidar, essa questão da mídia negativa. Exatamente. Dando ali de onde que a gente é. Eu sou de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Eu sou Rio Grande do Sul, cidade de Viamão. A internet ela ajudou muito, né, pai? Mas também veio para um lado muito negativo, né? Como o senhor falou. Os próprios ali fazem isso aí, colocam na internet e fica denegrindo o outro. E é uma coisa que bomba, né? Você bota um vídeo ali de esses marmota aí, nossa, você assim, ó, é tantas mil visualizações. Tu bota um positivo e são poucos que curte. Exatamente. Aí tu bota o negativo, aquilo vai assim, que nem um rastilho de pólvora. Muito rápido. Então é muito complicado, porque as pessoas elas estão realmente muito mais. A tendência é o negativo. É isso que se torna complicado. E a nossa religião está se perdendo por isso. E outra coisa, né? Tudo vai para a internet. Tudo. Eu acho que tem coisas que não deveria ir. Eu acho que a exposição está demais. A questão da própria sacralização não tem mais segredo. Antigamente a gente via num batuque, numa festa, era meia dúzia de gente na corrente ou incorporada, mas a gente via uma multidão a paisano, a assistência. Hoje não tem mais assistência, sabe por quê? Porque as pessoas, tudo que eles querem saber, eles vão para a internet. E ali eles já descobrem tudo que está acontecendo. Eles não estão na festa, mas eles já estão vendo a live do que está acontecendo. Então eles não querem nem ir mais até o terreiro. Então eu acho que existe a mídia positiva, existe que tudo que a gente puder elevar o nome da tradição, a gente deve usar a mídia, sim. Mas eu acho que a exposição está demais. E aí é onde traz o negativo. A exposição ela está muito grande. E aí as pessoas não têm mais curiosidade de ir até um terreiro. Trix, exatamente, é o que a gente está falando. Com tanta exposição, acaba que os que já criticam a gente vai criticar 2, 3 vezes mais. Eu tô falando, essa religião não presta mesmo. Olha os próprios batuqueiros, o que eles fazem. Eu falo no modo de um todo, né? Esses marmota mesmo é a prova disso. Pra que isso? Boa tarde, Eduardo Guterres. O Eduardo Guterres aí, meu esposo, chefe da terreira, o Leixo Ndopô. A Geice, eu acho. A Juliana falou sobre isso esses dias, religião e tradição são diferentes. Exatamente. Uma pergunta que chegou aqui. O senhor faz o batuque, mas também
estar no lado do candomblé. Então o senhor vai ter dois búzios. O senhor vai ter o Ifá do candomblé e o búzios do batuque? Sim, porque são feituras diferentes. Mas não tem o búzio de Exu, tá? Porque para mim, dentro da minha feitura, não existe búzio para Exu. Dentro da minha feitura. Qual foi a maior alegria que o pai Juliano já teve dentro do sagrado? Ou quais alegrias? O dia que eu me aprontei na nação, acho que foi uma das minhas maiores alegrias. O dia que eu consegui botar o meu pai na vasilha, acho que foi uma das minhas maiores alegrias. Porque não, na época mesmo, né, uma condição financeira não era tão boa, e aí todo o sacrifício, e organizar vasilha, organizar quartinha, foi tanta coisa assim, sem ter o para fazer, mas Exu sempre me deu muita condição, e foi ele também que fez tudo para que eu pudesse aprontar meu pai, mas acho que foi uma das minhas maiores alegrias. E quando eu aprontei meus dois filhos, né, Eduardo de Ogum e Yasmin de Oxalá, isso também para mim foi tudo. Então tem várias coisas assim que a gente guarda na memória dentro da tradição e momentos que ficam. E a primeira palavra da minha filha foi no meu colo, olhando para o Quarto Santo e apontando para o Quarto Santo dizer papai, apontando para o Pai Oxalá, foi a primeira palavra. Isso para mim é algo que eu trago para a vida, sabe? Porque ali eu vi que eu consegui transmitir para o Ori dela o amor que eu sinto pelo Orixá. E o Orixá mostrou já para ela desde sempre o que é realmente ele na vida dela. Então, para mim, isso são coisas de vivência que me marcam muito. Nossa, que lindo. Esse momento nem tem como descrever, né? Em falar, a gente já se emociona, imagina ter vivenciado. Exatamente. Que lindo mesmo. Pai Oxalá, o que ele significa na vida do pai Juliano? Pai Oxalá é meu ar. Pai Oxalá é minha vida. É tudo. É aquele que me ensina, é aquele que me cobra, é aquele que me mantém vivo. Pai Oxalá é aquele que vai estar comigo mesmo depois do dia que eu fiz. É aquele que vai continuar me acompanhando. É tudo o que eu visualizo e o que eu não visualizo. É a força material presente em minha vida e a força imaterial. Pai Oxalá é tudo para mim. Filhos de Oxalá são muito difíceis de conviver, de lidar. O pessoal fala muito sobre isso, né? Uma polêmica. São ótimas pessoas. Filhos de Oxalá são perfeitos. O que acontece? O filho de Oxalá é perfeccionista, estrategista, exigente, mandão, autoritário, tudo isso. As pessoas podem ter tudo dos filhos de Oxalá, tudo também. Porque o filho de Oxalá também é uma pessoa que é muito amiga, parceira. Nós somos amigos até debaixo d'água. Só que também quando a gente bota um basta é pro resto da vida. Mas eu acho que tem muita influência do orixá, com certeza. Mas tem muito do caráter da pessoa, né? Isso traz muito também o caráter, o que a pessoa quer para sua vida. Eu mexo com a minha filha, a Yasmin, né? Ela é de Urumilaia também. Só que eu sou muito acelerado. Para mim as coisas é muito rápida, muito para ontem. Eu mexo com tu não é da mesma qualidade do meu pai. E ela também é de Urumilaia. Porque eu sou muito acelerado. E eu sou muito perfeccionista, principalmente quando se trata do sagrado. Então, às vezes, eu sou muito, muito, muito exigente por causa disso. Porque eu não aceito pro sagrado nada de qualquer jeito, nada.
Perfeito, pai. Perfeito. Qual é a frase motivacional do pai Juliano? Eu acho que é o que eu te disse ali, do conhecimento não ocupa espaço, sabe? Eu acho que isso é a principal frase que eu uso durante muitos anos. Eu sempre falo para todo mundo, porque nós não podemos mais ser pessoas vazias. E se a gente tem conhecimento, a gente tem propriedade de fala, a gente tem argumento, a gente tem entendimento e inteligência. Então a gente tem que buscar sempre sim o conhecimento. O conhecimento e a educação são duas coisas totalmente diferentes. E a gente precisa da junção das duas para que a gente possa sempre chegar ao lugar. Mas eu acho que o conhecimento não ocupa espaço, ele é tudo. Sabe? Eu acho que é o que eu uso para tudo. Sempre digo para eles. Claro que eu tenho outras, né? Que eu uso assim mais corriqueiras, assim mais popular. As pessoas têm muita mania dentro do terreiro de dizer, eu não consigo lavar isso aqui. Eu pergunto, nasceu aí? Não, né? Então dá para sair daí. Muito lindo mesmo. Isso aí, gente, coração muito imenso. Somos assim, minha filha. Se o senhor tivesse a oportunidade, iria à África? É um sonho que eu pretendo realizar. Quero realizar e acredito, porque eu digo aqui em casa que eu sou mimado, mas quem me mima é a minha espiritualidade. Eu não sei se é por tudo que eu vivencio para a tradição, mas eles me mimam, porque tudo que eu quero eu sempre alcanço. Eu sempre tenho tudo que eu quero, tudo. Porque eles fazem isso por mim e muitas vezes sem eu pedir. E esse é um sonho e eu tenho certeza que eu vou realizar. Porque isso vai ser mais uma forma, com certeza, aí deles me mimarem como eles me mimam muito. Eu mimo eles também, né? Porque para mim o melhor é sempre para eles em primeiro lugar. E sempre vai ser. Eles são a minha prioridade em tudo, antes mesmo de mim. Primeiro vem eles. Axé. Pessoal, vamos bater os 50k. Ó. Em poucas palavras, o que é raízes para o pai Juliano? Raiz é tudo, na verdade, né? Porque tu não é nada se tu não tiver raiz. Tu não vai ter folhas boas, tu não vai ter bons frutos. É tudo, é essência tu ter a raiz. Eu não consigo imaginar a minha casa sem uma referência. Aqui do meu lado, eu estou dentro do meu salão do orixá. Do meu lado eu tenho os quadros de todos que vieram antes de mim. E dos meus sucessores também atrás de mim, meus futuros sucessores. Porque eu valorizo muito isso. Eu acho que a história, para ser contada, ela tem que ser verdade. Sabe? E eu acho que hoje em dia existe muita mentira. Então, eu acredito que a raiz ela é a essência de tudo. Sem raiz a gente não faz nada. Exatamente. E a todos que estão chegando. Obrigado por acompanhar a gente. Gente, vocês não têm nenhuma pergunta aí pro pai Juliano? Aproveitem esse espaço, esse homem aí, ó, tão sábio, né? Então, vamos... Vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma, assim, né, pai? Vamos Exatamente. Vamos perguntar, vamos aproveitar esse espaço. A gente ganhou um espaço que da qual eu vejo que muitos não utilizam, né? A gente ganhou muito espaço de fala, né? Esse espaço que vem crescendo, então vamos. Exatamente, temos que aproveitar, né? Todos os espaços que são apropriados para nós, que na verdade eu sempre digo, todos os espaços a gente pode entrar, todos os espaços nós conseguimos entrar, a gente tem que querer na verdade. E se é um espaço que a gente pode ter fala, melhor ainda, para que a gente possa expor a nossa visão de mundo, né? Daia, eu que agradeço, a Daia aí é a minha assistente, a pessoa que me ajuda, eu que te agradeço, minha querida, por estar sempre me ajudando a dar o teu melhor, né? Que teu orixá te abençoe sempre. Obrigado pelo carinho, ela botou, vocês são maravilhosos, obrigado pelo carinho. Qual foi a maior tristeza do pai Juliano? Eu não tenho nenhuma tristeza com a tradição. Não tenho nenhuma.
Eu sinto por não ter conseguido aproveitar mais a minha primeira IA, que é um amor que eu carrego e sempre vou carregar. Nós temos dentro da nossa tradição, né, a possibilidade do culto ao ancestral. Então, isso é o que, vamos dizer, distancia um pouco menos. Mas eu tenho essa falta de não ter conseguido aproveitar mais. Mas tristeza eu não tenho. Eu não tenho nada para reclamar, não tenho nada para me deixar para baixo. Eu tenho orixá comigo, então eu não tenho essa tristeza. Que lindo. A Geise ali falou: pai fala da responsabilidade de cuidar da vida de tantos filhos e suas demandas. É uma enorme responsabilidade, né? Tu ser um babá, uma iá, tu estar à frente de uma casa é muito complicado. Porque ter casa qualquer um tem. Abrir casa hoje em dia qualquer um abre. Mas ser realmente um babalorixá comprometido com seus filhos, com a sua casa, com o seu axé, em levar o nome, né, do meu babá, da minha iá, para frente, é muito complicado. É muito difícil, não é fácil. Mas quando me foi determinado abrir casa, há 23 anos atrás, eu sempre disse, eu não queria, mas eu não vou ser mais um apenas com uma casinha vermelha na frente da casa. Eu quero dar o meu melhor. E é isso que eu venho tentando todos esses anos aí, dar o meu melhor. E com certeza o Senhor dá, porque o Senhor tem as respostas. O orixá está aí na sua vida, o Exu está na sua vida, então o Senhor não precisa provar nada para ninguém. A sua vida já diz por si só. Então, eu acredito que seja isso. Verdade. Atrix, o que os senhores acham das simpatias que hoje são muito divulgadas na internet? Bom, eu acho que existem coisas que podem ser faladas sim na internet. Eu acho que tem coisas que podem ser divulgadas, até para que as pessoas entendam o lado bonito da tradição, o lado mais popular. Mas, como eu disse, eu acho que tem coisas que ultrapassam, né? A gente vê as pessoas divulgar e ensinar ebós. Isso está bem comum, infelizmente. Eu acho que ebó não se ensina, tu tem que passar isso dentro do terreiro, né? Tem que passar para quem é iniciado, para quem tem um preparo para realizar aquilo ali. Simpatias, coisas assim mais tranquilas, ou até conhecimento. Eu acho que tudo que é conhecimento a gente deve passar sim. Só que a gente tem que cuidar o que, né? E realmente, sobre ebós, coisas desse tipo, eu acho que não deveria ser falado da forma que é, nem exposto tanto como é exposto na internet. Concordo. Como eu digo, a internet ela é boa, mas a gente tem que ter o limite, né? Tem que saber o que mostrar, o que falar, né? Eu já vi obrigações sendo filmada do início ao fim. Eu sinceramente eu sou contra isso. Não vejo a necessidade de explanar desta forma, porque já é mais um motivo da gente ser mais criticado, né? Porque a gente já sofre com a questão da imolação. Ah, porque vocês sacralizam os animais. E aí você mostra para uma pessoa que é leiga, que não vai entender, aí só piora mais a situação. Exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso, sim. Verdade, pai. Brian Parini, Motumbá, Iá, é sua bênção. Axé, meu querido. Que o Iá abençoe. Seja bem-vindo. Além das críticas, eu penso no risco de mexer com energias que as pessoas não conhecem. Exatamente. Perfeito. Isso eu acho que é o pior. As pessoas acabam, né, mexendo com energia que não conhecem realmente, com o oculto, sem ter conhecimento nenhum, preparo nenhum para aquilo ali. E é o que mais acontece. Hoje a gente vê muitas pessoas preparando coisas, levando oferendas em cruzeiros, em praia e tudo,
sem ter conhecimento nenhum. Exatamente. Até uma questão ali que o senhor tinha falado sobre as ervas do Exu. Às vezes a gente fala, não, mas Exu tem determinada erva. Tem pessoas que riem na cara da gente assim, ó. Como assim Exu tem erva? Exu tem erva, meu querido. Inclusive, tem feituras que tem que ir a erva do Exu. Tem que ir. Então, como é que o Exu não tem erva? Tem. E aí as Exatamente. pessoas leigas ficam ri da cara da gente assim, como assim Exu tem erva? Exu não tem erva. Tem erva sim. Exu tem erva, assim como a Umbanda tem cada um tem a sua erva. O Exu também tem a erva dele. Eu acredito que existe diferenças de linhagem, sim, só que tem coisas básicas que estão tão perdidas e que não deveria. Eu já peguei pessoas com casa aberta, com filhos e tudo, e que nunca as entidades nunca tinham riscado ponto. Então a gente vê o quanto realmente está fraca a parte do ensinamento, né? Porque às vezes não é porque as pessoas não querem, é porque quem está ali, que deveria ser o responsável para passar isso, não faz. Porque não está preocupado no que vai ser passado. Só está fazendo, só está preocupado com a quantia de filhos ou o que está recebendo, né? E o fundamento mesmo está ficando para trás. O Betinho próprio de engenho que nós utilizamos no exatamente. Exu, O Exu tem as ervas dele, sim. aí o ingé que nós utilizamos aqui no Exu, para nós, dentro da minha casa, é o ponto riscado do Exu. Só que a gente vê muitas casas, as pessoas vão lá na Flora e compram qualquer ponto. Mas qual é a energia que tu quer que forme naquela cabala? Então, tá muito complicado. Tá muito no ar. Tá muito solto, né? Qualquer um faz de qualquer jeito e tá pronto. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá, mas quem te deu, quem te fez, quem é tuas raízes? Da onde Essa é que a tu questão. A veio? raiz nunca aparece, né? Exatamente. Por isso que eu acho muito importante as raízes. Eu bato muito nisso, as raízes. Porque se a gente não. Porque a gente veio de uma árvore, né? A gente é uma folha de uma árvore, então, uma semente, né? Então, se você não tem uma árvore, se você não veio de algum lugar, você é o quê? Nada? Fica ali solto, aleatório? Então, né? E entender e manter, né? Se manter numa bandeira, se manter numa raiz. Porque também não é só te iniciar e ganhar ali acha que já te serve, né? Não, é se manter ali. Que também é o mais importante. Entrar para uma casa de religião, todo mundo entra, mas, né, se manter, aprender. É muito difícil hoje você ver uma pessoa, tenho 10 anos numa casa de religião. Não, tenho 2 anos. E fora tantas casas que já passou, né? Briga com o pai de santo, não aceita muitas vezes o que o pai de santo quer ensinar, às vezes uma crítica construtiva, porque nem toda crítica ela é para magoar o filho, não, ela é para tentar construir alguma coisa na visão daquela pessoa, no crescimento daquela pessoa, né? Mas infelizmente as pessoas entendem como humilhação, como uma crítica para humilhar, para rebaixar. Ah, não, não quero mais essa casa, não me serve. Aí já tá na casa do fulaninho. Só que aí na casa do Joãozinho acontece a mesma coisa. Não, mas aqui também não me serve. E é assim, vai indo. Vai indo, vai indo. Não cria uma raiz, não cria uma essência, não cria absolutamente nada. Cada semana é uma lavando a cabeça numa casa. Exato. E muitas vezes as pessoas criam problemas, mas a culpa nunca é delas, é sempre dos outros. Sempre tem um culpado, nunca é os alecrim dourado. Exatamente, eu falo isso muito aqui. Outra coisa que eu procuro não deixo se criar muito dentro da minha casa é isso. Tu vem de outra casa e começa, mas eu saí por lá isso, lá aquilo, o pai era isso, pai era aquilo. Hoje em dia, eu me ponho muito mais no lugar do pai e da mãe de santo do que do filho. Porque tá falando da outra casa, algo de negativo tem, e a mãe depois tu vai falar de mim. Então isso é muito complicado. É verdade, a gente vê muito isso. Falar todo mundo fala, mas é aquela coisa, sentar para aprender ninguém quer, né? Exatamente. Criticar o pai Juliana, ai, tem uma enxurrada, tá, mas não passou pelo que o senhor passou, não gastou tempo aprendendo, porque tudo também na vida é o tempo de aprendizado, né, pai? Você sentar, aprender, colocar a mão na massa, tá dentro do terreiro. Uma frase que eu sempre falo: o terreiro é a escola. Se você quer aprender, vai pro terreiro.
E as Não é, pessoas não querem mais isso. não é Tá na no sua terreiro. casa, olhando o celular, que você vai aprender. Não, meu querido, você tem que ir pra terreira, botar a mão na massa, tá junto com o seu pai de santo, pra aprender. Se não for assim, não evolui muito, não. Bem assim. Exatamente, Betinho. É o que eu sempre falo, as pessoas querem o milagre, mas não querem se ajoelhar. Querem bênçãos, mas não querem acender uma vela. Querem luz, querem isso, querem aquilo, mas não são capazes de vir na terreira encher seu quartinho. Bem assim. Hoje a Né? minha publicação foi falando sobre a questão da quartinha, inclusive. Que as pessoas não têm o entendimento, né? Que a quartinha vazia, vida vazia, né? O nosso corpo ele é criado de barro, mas 75% é mantido por água. E as pessoas não têm esta visão que a água da quartinha precisa estar sendo cheia, precisa estar sendo movimentada para que a tua vida ande. O orixá não precisa de nada disso, é nós que precisamos desta forma. Né? Eles são tão perfeitos que foi criada uma estratégia para que as coisas acontecessem na nossa vida, aonde o ser humano pudesse ter a sua atitude, a sua parte, e aí sim o orixá fizesse a dele. E as pessoas não entendem isso. Eles querem pedir, 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 pedir. E aí muitas vezes a conquista ainda vem e mesmo nem o agradecer se lembram. Né? Verdade. É o muito obrigado hoje a gente nem escuta mais, né? Ai, obrigado por isso, gratidão por aquilo, não. É só as críticas, a reclamação. Ai, por que, que a minha vida não dá certo? Ai, por que, que eu não tô trabalhando? Ai, por que, que meu marido foi embora? Tudo é culpa do pai de santo. Sempre é a culpa do pai de santo. Roger, meu querido, axé, boa tarde. Pai Juliano, espero que o senhor possa vir outras vezes. Adorei conversar com o senhor, a gente trocar essa experiência. E como eu lhe falei lá no seu projeto, lá nas outras coisas que o senhor precisar, conte comigo. Com certeza, vou te chamar. Pode me chamar, o que tiver dentro do meu alcance. Porque muitas vezes a distância não. Claro. Né, a distância é complicado, mas a gente procura dar um jeito, né? Agradeço ao senhor, as suas palavras, o seu ensinamento, né? Pode ter certeza que o senhor ganhou mais uma fã. Lhe admiro pela sua humildade, a sua simplicidade, o vasto conhecimento que o senhor tem, né? Pelo seu trabalho com a sua rádio, né? Enfim, gratidão ao senhor por ter vindo, né? Nesse espaço, nesse projeto. Obrigada aí aos seus filhos que acompanharam. Enfim, muito obrigada. Eu agradeço o convite e as palavras. Foi ótimo nesses momentos aqui que a gente teve de conversa. E com certeza de uma amizade aí também que se inicia, né? Porque eu acho muito importante isso dentro da nossa tradição. Agradeço a todos os meus filhos que participaram, estão sempre aí se empenhando, se dedicando em tudo que eu faço. Obrigado, família Babaquelê. Obrigado a todos que participaram, também deixaram mensagem de carinho. Foi um prazer estar aqui nessa tarde contigo hoje. Axé, meus queridos, muito obrigada aí por acompanhar. Pai Juliano, ó, gratidão, senhor. Que o Pai Oxalá lhe abençoe cada vez mais, ao senhor, a sua família. Né, com a licença deste grande orixá, que a Mãe Oiá possa lhe abençoar e a sua casa. Viu? Muita axé. Gratidão. Choro, Milaya.